Bom dia, irmãos. Essa Bíblia aqui é da Aline, tá? Não é minha, não. Bom, eu agradeço ao pastor Moacir, ao pastor Claudemir, que tem nos instruído aí nesse propósito de Deus, e pela confiança e oportunidade também de estarmos aqui hoje. Mando um abraço também para os meus pais que estão acompanhando a gente aí pelo YouTube. E vamos lá. Vamos à palavra do Senhor. Abram suas Bíblias em Gênesis 12, capítulo 12, versículos de 1 a 3. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O tema da nossa mensagem hoje é os deveres do abençoado. Esse trecho que nós lemos da palavra do Senhor, ele se trata do momento inicial ali, do percurso de Abraão, ainda era chamado Abrão aqui, o momento em que Deus chama Abrão da casa de seu pai. Aqui eles estavam em Harã, e Deus chama Abrão para que ele saísse da casa de seu pai, para ele se tornar abençoado. Deus chama Abrão para viver debaixo de uma bênção. Deus chama Abrão para sair do meio do pecado, da idolatria na casa de seu pai, para que ele vivesse debaixo de uma bênção, para que ele fosse abençoado. E assim como Deus chamou Abrão aqui, Deus um dia ele chamou também cada um de nós, para que nós saíssemos do pecado, nos distanciássemos do pecado, para estar com ele, viver debaixo da bênção e sermos abençoados. E aí eu faço uma pergunta a cada um dos irmãos aqui: quem aqui se considera abençoado? Amém, amém. Mas o que será que realmente significa ser abençoado? Quando a gente pensa na palavra abençoado, a primeira figura bíblica que vem à mente é a pessoa de Abraão. Abraão foi um cara abençoado, um cara que tudo que ele fazia, Deus estava com ele ali suprindo as necessidades. Mas eu digo para os irmãos que ser abençoado, a gente tem essa visão de que ser abençoado é uma coisa unilateral, uma coisa que provém de Deus e é Deus que está me abençoando e por isso eu sou abençoado. Mas eu digo para os irmãos que isso não é uma coisa unilateral. Ser abençoado envolve um relacionamento de ação de Deus para conosco, mas também de nós para com Deus. E a palavra do Senhor, ela nos mostra, através desses versos que nós lemos, que ser abençoado não consiste em somente receber de Deus, mas ser abençoado também consiste em agir, em fazer o que Deus fala. Ser abençoado tem alguns deveres. E será que os irmãos têm, será que nós temos cumprido esses deveres que o Senhor tem para nós? O verso 1 nos diz o seguinte: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aqui Deus tira Abrão
do meio do pecado, do meio da idolatria. Deus tira Abrão debaixo da liderança de seu pai Terá e o leva para um novo lugar. E nesse lugar ele seria o líder da sua própria casa. Ele não estaria mais em meio ao pecado, à idolatria, e ele estaria liderando a sua própria casa, o seu próprio povo. Deus derrama uma bênção enorme sobre a vida de Abraão. Mas ele também diz o seguinte: vá para a terra que eu lhe mostrarei. O dever de Abraão aqui era cumprir os propósitos e a missão que Deus tinha preparado para ele. Além de estar recebendo a bênção do Senhor, além de estar recebendo a independência da casa de seu pai, ele seria o líder do seu próprio povo. Deus estava dando a missão para ele de seguir e trilhar o caminho que Deus tinha para ele. Então, ser abençoado aqui não é simplesmente receber a bênção da liderança e da independência, mas também obedecer aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O que o Senhor tinha para a vida de Abrão, o que o Senhor tem para as nossas vidas. Esse é o primeiro dever. Quando nós, como muitos irmãos fizeram aí, nós nos autodeclaramos abençoados pelo Senhor, nós temos esse dever: obedecer à vontade de Deus para as nossas vidas. O verso 2 diz o seguinte: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será bênção. E aí algumas versões trazem esse finalzinho um pouquinho diferente: sê tu uma bênção. Deus, através desse verso, ele promete para Abraão que o abençoaria. Ele promete para Abraão que ele seria a origem de um grande povo. Ele promete para Abraão que o nome dele seria famoso. Ele promete que Abraão seria abençoado. Mas Abraão também tinha um dever aqui: sê tu uma bênção. Abraão tinha o dever de ele mesmo ser uma bênção na vida das outras pessoas. E aí eu faço uma outra pergunta para os irmãos: será que nós temos sido bênção na vida de outras pessoas? Nós nos dizemos abençoados, mas será que a gente pode ter a certeza de ouvir de outra pessoa: meu irmão, você é bênção na minha vida? Será que nós podemos dizer que cumprimos esse dever? É o segundo dever de um abençoado: seja bênção, seja você mesmo a bênção na vida de outras pessoas. E aí o verso 3 diz o seguinte: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Deus aqui, ele usa um simbolismo: abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Isso é um simbolismo de aliança. No contexto aqui de Abrão, a questão de os teus amigos serão meus amigos e os teus inimigos serão meus inimigos. É um costume que simboliza uma aliança. E aqui nós podemos dizer que Deus faz uma aliança com Abrão. Assim como uma pessoa faz uma aliança com a outra e se compromete de viver essa aliança, aqui Deus também faz uma aliança com Abrão. Deus fez uma aliança com você, Deus fez uma aliança comigo.
Deus aqui, ele se faz como homem, e um dia Deus se fez como homem, para firmar uma aliança comigo e com cada um aqui. E aí, qual será que era o dever de Abrão diante dessa aliança? A palavra nos diz: e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E aí eu destaco para os irmãos que nesse contexto em que Abrão vivia, a bênção tinha um significado um pouco diferente do que nós vimos hoje. Quando nós pensamos em bênção hoje, nós pensamos em coisas boas, pensamos em fartura, pensamos em prosperidade, principalmente. Mas no contexto em que Abrão vivia, ele não vivia numa sociedade capitalista onde tudo era dinheiro. No contexto em que Abrão vivia, ser abençoado pelos deuses, ou ser abençoado pelo único Deus, significava ter subsistência, e estava muito relacionado à fertilidade, à capacidade de um determinado povo de sobreviver em uma terra hostil que eu digo em relação à natureza, a capacidade de crescer. Então estava muito relacionada à fertilidade, e para Abrão isso aqui tinha um significado especial, porque Abrão, ele podia receber de tudo do Senhor, mas o que ele queria era ter um herdeiro, era ter um filho. A bênção que ele esperava do Senhor era ter um filho. Mas Abrão, ele desejava isso de uma forma egocêntrica. Abrão, quando a gente olha para a história de Abrão, a gente vê Abrão não se sujeitando aos propósitos do Senhor, e ele somente queria ter a bênção de ter um filho, de ter um herdeiro, para satisfazer o seu ego, aquela questão de ter alguém para dar seguimento ao meu legado. Mas Deus sabia disso, e durante o percurso de Abrão, Deus o abençoa de inúmeras formas, mas o que ele queria, Deus não concede de imediato. Deus espera que Abrão fique velho. Deus espera que Sarai fique velha, para que eles entendam para que eles pensem, não há mais esperança de nós termos um filho. Não, nós estamos velhos, nós não vamos mais conseguir ter um filho. E durante o percurso, Abrão até procura os próprios meios com Agar, e tem Ismael, mas não era isso que Deus tinha preparado para Abrão. E Deus, ele espera o momento certo para conceder essa bênção para Abrão. O momento em que Abrão estaria velho e entenderia que a bênção não se tratava de cumprir o meu próprio ego, de cumprir a minha vontade, de levar o meu legado, mas se tratava de tornar outras pessoas abençoadas, de carregar a bênção à frente. Ser abençoado não se tratava mais para Abrão da própria vida, se tratava de levar a bênção à frente, de tornar outras pessoas, de levar a bênção a Isaac, e assim a bênção poderia ir passando para outras gerações. Abrão, nesse momento, entende
que não se tratava dele, mas que ser abençoado se tratava de tornar outras pessoas abençoadas, de levar essa bênção para outras pessoas. Abrão entendeu que aquilo não era para satisfazer os desejos dele, mas era para cumprir o propósito de Deus e tornar acessível a bênção a outras pessoas. E esse é o terceiro dever de uma pessoa que se diz abençoada. Se um dia você foi abençoado através de Jesus Cristo, você vive hoje debaixo dessa bênção, o seu dever é passar essa bênção adiante. Lembre-se, igreja, não se trata de você. Não se trata de cumprir as suas vontades, de cumprir os seus desejos, de alimentar o seu ego. Se trata de levar a bênção. Esse é o terceiro dever. Não se trata de você. Leve Jesus para as outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos.